O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Tem que colocar nessa posição. Aqui, ó. Aí. Tá. Vai falando que eles vão corrigindo tudo. Ah, bom. Tá.
Salve Maria, meu povo! Salve Maria para todos vocês! E nós vamos fazer uma tarde abençoada por Deus e Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Pigena. E o Divino Espírito Santo vai ficar muito alegre com nós. Essa festinha que nós estamos fazendo nessa belíssima tarde, que é um tempo muito propício. Eu fui bem apanhado de surpresa, porque eu não estava esperando um movimento desse, não. Não estava, não. Para mim é pá. Não, mas o negócio aqui está incrementado. Ué. É isso aí. Deus gosta, o que é bom, para dar alegria ao povo, que nós estamos precisando. Tem muita gente meio triste aí, está precisando ficar alegre um pouco. E para nós vai ser uma maravilha. E eu fico muito satisfeito com isso, de todos vocês. Tenho certeza que está aí tranquila, está pronto para receber a nossa mensagem. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos vocês, seja bem-vindo. Que Deus seja louvado. É só. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o William e recebi a missão de estar aqui hoje numa conversa com a dona Tita e o seu Antônio, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, mas muito preocupado por causa do tamanho da responsabilidade. Então, hoje a gente tem que falar de cultura, de religiosidade e de fé, com duas pessoas que são muito especiais nas comunidades onde vivem e também para todas as pessoas que conhecem e convivem com elas. São duas pessoas que têm muita história, pessoas que têm longevidade na história de Itabira, sobretudo quando o assunto é cultivar, guardar a tradição e manter viva a cultura dos ancestrais. Então, hoje, estamos aqui, né, São Antônio, Dona Tita. Eu tive o prazer de ir à casa do São Antônio, de ir à casa da Dona Tita, né? E, para início de conversa, vamos falar um pouquinho de cultura, né? Aí eu vou falar aqui para os dois. Quando a gente está falando de cultura, vamos pensar um pouquinho na história. Para quem nos acompanha aqui e vai acompanhar também em outros meios, a gente deve lembrar que quando a gente está falando da cultura, nesse caso em específico, a gente não está falando daquilo que nos diferencia, que coloca uns sobre os outros, apesar de essa ideia existir na sociedade. Tem gente que pensa que tem mais cultura, entre aspas, e dessa forma é maior e melhor do que o outro. Não é nesse sentido. A cultura que a gente pensa aqui agora, nesse momento, é a nossa história, é a nossa raiz, e a importância da gente olhar para trás. A importância de a gente saber de onde veio. Os historiadores, pesquisadores, eles sempre nos afirmam isso. A nossa origem tem a nossa força. Todas as vezes que a gente está desanimado, que a gente não acredita na nossa própria capacidade, no nosso potencial, a gente tem que olhar para trás, olhar para onde a gente veio e olhar os exemplos e todos os esforços, as conquistas de quem veio antes da gente, mas principalmente a força dessas pessoas. Então, se a gente é descendente de gente forte, de gente que luta, de gente guerreira, de gente capaz, a gente também é. Isso está no nosso sangue. Então, vou começar aqui com a Dona Tita, por causa da história do Quilombo, né, Dona Tita? O Quilombo, a gente sabe que, se a gente for pensar a história do Quilombo, a gente vai para 300 anos para trás, aí, né? Mais ou menos.
Eu vou perguntar para a senhora o que a senhora lembra dessa história, o que tem de cultura além dessa história, dentro do Quilombo Santo Antônio. Aí a senhora pode dizer para nós, das pessoas importantes que a senhora se lembra, que já se foram, né? Das pessoas que estão lá ainda hoje, do que se faz, do que se vive, e como que a comunidade é no Morro Santo Antônio. Você me tanto. Oi? Você me aperta tanto que eu fico até sem fala. Vamos uma por vez, então. O que a senhora lembra da história do Quilombo? Quais são a história mais antiga do Quilombo? Olha, a história mais antiga do Quilombo, a gente trabalhava muito, né? A gente já foi crescendo, já acostumado a trabalhar. Ia apanhar café, ia capinar, apanhar arroz para o povo, que dava serviço para a gente. Ganhava quanto? R$800. Existe R$800? Não existe não, mas acabou, né? Então, a gente trabalhava, ganhava aquele dinheiro, chegava em casa, dividia, ou em outra não dava para dividir nada. E eu não sei. A senhora chegou a ouvir as histórias das pessoas que, enquanto estavam escravas, elas conseguiram fugir e ir lá para o Quilombo? A senhora lembra de algumas histórias dessa? Não. Eu não lembro de história nenhuma de escravo. Eu sei que uma avó minha era escrava, foi escrava. A senhora lembra mais ou menos a história dela? Não lembro, só sei que ela foi escrava. Há um tempo atrás, isso foi lá para 1998, 1999, quando eu cheguei em Itabira, eu ficava ouvindo rádio, né? E aqui tinha o padre Cláudio, lá do bairro Campestre. Ele sempre mandava um abraço para a dona Josefina, lá do Morro Santo Antônio. Quem que era a dona Josefina? Josefina era nossa tia. Era filha da escrava, da Joana. Joana era escrava. É interessante que ela morreu com quantos anos? Morreu com 121 anos que ela morreu. 121 anos. E ela era uma velha muito esperta, muito trabalhadeira, a filha dela, né? Josefina. Muito esperta, muito trabalhadeira, gostava muito de mexer com capina, não podia, mas ela fazia isso mesmo. Tudo que ela podia fazer, ela fazia. Era muito legal mesmo. E não tinha filho, ela era só, Deus e ela. Eu ouvi dizer que lá no Quilombo, né, do Morro Santo Antônio, tem uma produção de quitanda, é isso? Tem produção de quitanda. Como que funciona? O senhor não foi lá, não? Eu estive lá na casa da senhora e a gente... E não chegou lá, a gente limpou o pé de acerola, né? A senhora contou para o pessoal? Não, né? Tem as quitandas lá, muito boa, fazendeiro de quitanda. E tem mais pessoas que fazem um fubá suado também muito bom. Faz muitas coisas boas. Eu não cheguei aí na quitanda mesmo. Fui na casa da dona Josefina e a gente limpou o pé de acerola, né, dona Josefina? Hoje eu conheço acerola, foi mandioca. Mas vamos ver aqui com o senhor Antônio. Você podia mudar o slide para mim? Senhor Antônio, eu quero que você olhe para aquela foto ali. Esse moço que está ali segurando esse rosário, pensando na cultura e na história da guarda, que o senhor é capitão. Quem é esse moço na história do senhor e na história do Congado? Esse moço aqui é da Dona Maria de Lourdes, ó. Esse lá do meio. Dona Maria de Lourdes, lá do João 23. O senhor pode lembrar para a gente como é que foi que o senhor virou capitão da guarda? Posso. Eu virei capitão da guarda, é o seguinte, que quando eu já peguei o bonde andando, sabe? Eu já peguei o bonde andando, então quando eu cheguei para esse grupo, fui convidado por José Maria... Estou estudando. José Margarida Maria,
Logo quando ele veio de lá do Chegar logo de... Serra dos Alves, Calma, essa coisa aí, que ele chegou aqui, ele me convidou para mim entrar com ele. Eu peguei e falei com ele, não, seu Zé, o caso é o seguinte, essa coisa é de muita responsabilidade e eu não posso entrar agora não, mas todo ano você vai fazer a festa do Divino Espírito Santo lá em casa. E assim todo ano eu faço a festa lá. Então, só quando eu aposentar que eu vou abraçar a causa mesmo, que eu sei que é coisa de responsabilidade. E aí, quando eu aposentei, eu já entrei direto. Fiquei pouco tempo, ele me passou como auxiliar do capitão, que é o Francisco, e passei a ser vice-capitão, e aconteceu que Deus levou o nosso capitão, e eu fiquei no lugar dele. Já tem quantos anos que o senhor está na função? Na função de como capitão deve ter. Tem mais de 15 anos. A filha do senhor está falando que tem muito mais, hein? Não, mas esse negócio de ajudante eu não estou contando, não. Estou falando de capitão, né? Capitão mesmo. Ela está contando aí que tem mais ou menos 21 anos. Não. Não? Não. Seu Antônio. Porque o verdadeiro é que você está na função, né? E eu não estava na função, eu estava só apenas de dar um cutucão de fulano, fulano, tal. Então, né? Me conta um negócio aqui. Eu fiquei sabendo também que teve uma época que os congatos quase acabaram, né? Foi mesmo. O que aconteceu? Naquela... Conta pra gente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que naquela época ele veio apagando mesmo. Nós tínhamos aqui o explosivo, que é o apelido de pé de pomba, e que atuava aqui esse pessoal da Palourença, e Baú e Palourença. E esse foi ficando meio fraquinho. Eu senti que estava bem baixinho mesmo. Aí que nessa vinda de Sozé para cá, ele veio, chegou em Quintabira, juntou uma meia dúzia de criança aí na Água Fresca, com o Galemino, e começou a fazer um barulhinho. E aí, nesse meio de tempo, foi entrando adulto no meio, tal, coisa. Aí que formou esses grupos que nós temos aqui em Itabira. Tudo saiu, praticamente tudo saiu do grupo dele, desse grupo nosso, que o nosso grupo aqui é o que o Sozé deixou, que ele formou. Então, a gente vem lutando e espero que a gente dá continuidade. E eu estive até meio preocupado de isso até acabar, mas acontece, com a vinda de Sozé para cá, aí a gente ficou mais animado. E coisa, ele formou outros grupos saindo do grupo dele, e assim por diante. Hoje nós estamos aí, com essa turminha minha fraquinha, mas tá, né? Contar a história. Muito bem, seu Antônio. Deixa eu voltar aqui para a dona Tita. Dona Tita, o dia que eu cheguei na casa da senhora estava fazendo tapete, né? Estava fazendo tapete. Só quer falar para a gente como que a senhora aprendeu, se isso já faz parte também do fazer lá do Morro Santo Antônio, se tem mais gente que faz, como que é? Olha, quando eu cheguei, eu comprei o quadro, eu vim do serviço e vi aquele quadro lá, falei assim, engraçado, que quadro esquisito, e eu voltei, fui para casa, aquilo me chamou a atenção. Então, eu cheguei lá, eu perguntei ao moço, quanto que é isso? Ele disse, esse é um quadro de fazer tapete. Quanto que é? R$12. Eu peguei, paguei ele e falei assim, como é que a gente começa? Aí ele me ensinou, umas 3 frases assim, ele me ensinou. Aí eu aprendi, comprei retalho e fui fazendo. Depois, eu morava em Belo Horizonte. Depois eu vim embora para cá, eu continuei a trabalhar e ensinei muita gente a fazer. Alguns fazem, outros não fazem não. Porque eu saio para trabalhar, né, não tem tempo. E eu continuo fazendo tapete, tomando conta da minha casa, tomando conta da Nossa Senhora
que nós fizemos uma gruta para ela e juntamos, tem um color de santo lá dentro da gruta. Lá dentro da minha casa também tem. Lá tudo é um santuário. Então, eu tomo conta da Nossa Senhora das Dores. Nós fizemos uma festinha dela, sempre, né? Quando tem oportunidade, a gente faz. Agora, com essa epidemia que a gente não fez. Outro dia que nós fizemos uma procissão dela, mas foi poucas pessoas que foi, mas mesmo assim, valeu. Como que foi a época da pandemia, assim, sem fazer nada? Como que vocês... Ué, ficou todo mundo parado e eu não podia sair de casa. Até as roupas de dentro do guarda-roupa ficou parada. Eu não podia sair com a gel. Mas graças a Deus teve bom, né? Graças a Deus, né, Tita? Graças a Deus. Aí Então, a senhora estava me falando também que aquela imagem que está lá... era de tia Josefina. Josefina da ganhou, tia Josefina, né? Ganhou ela lá no Córrego da Laje, toda estragada, toda trabalhada. Ela chorou para ganhar ela. E ela conseguiu, ele deu para ela e ela levou para casa. E ela fazia a festa dela todo ano, ela fazia a festa. E a minha prima, depois minha prima, ela ficou doente, minha prima cuidou dela, da minha tia, e a menina, eu fico toda bananada. A minha prima cuidou da minha tia morreu, e a santa ficou assim, mais parada lá. Então, eu pedi à minha prima se podia olhar ela, fazer coroação, mas ela não tem mais menino para fazer coroação na roça, né? Aí a minha prima falou assim, Tita, você leva ela e vai cuidando dela lá. Então, eu levei ela lá para casa e pedi ajuda, todo mundo me ajudou a fazer uma gruta, então nós conseguimos fazer a gruta para Nossa Senhora das Dores. E se é só Nossa Senhora das Dores, tem mais santo lá. A senhora tinha me falado que o Padre Márcio deu uma ajuda, né? O Padre Márcio deu uma ajuda para consertar, que ela estava toda quebrada, com as coisas toda amarrada de corda. Aí ficou 4 meses aqui no Itabira. Restaurado. 4 meses, foi restaurado, é isso? Foi restaurado. Foi restaurado. Deus abençoou o Padre Márcio para todo lado que ele andar. E a senhora falou que não está tendo menino para fazer a coroação. Agora, cadê os meninos do morro? ela só tem Está faltando menino lá? Está faltando menino para fazer coração, não tem menino. Os meninos acabou tudo. O pessoal do Morro Santo Antônio tem que dar um jeito. Está parado. Vocês estão meio devagar, tem que ter os meninos para fazer coração, tem que dar continuidade à tradição, né? Do jeito que está, tá bom. Dona Tita espirituosa. Além a senhora falou da imagem e tudo. Quais são as principais festas que tem lá no morro, para a gente já colocar na nossa agenda? Que a gente quer ir lá participar de festa. E faz? As festas que acontecem lá no Morro Santo Antônio, quais que são? Ué, as festas que tem lá, quando é ocasião de Santo Antônio, dia 12, dia dos namorados, tudo. Tudo tem festa? Já disse que tem festa, não acabou. Não, nós temos que ter Não, festa acabou, no Quilombo acabou Morro sim. Santo Antônio, Acabou sim. para a gente ir lá participar com vocês. E São Antônio também, né, São Antônio? Não, estou pronto para ajudar. Chegar lá e fazer uma festança. A senhora tinha me falado da festa de Nossa Senhora das Dores, né? É só falar que nós estamos lá, eu e com essa turma aí, ó. A senhora falou da festa de Nossa Senhora das Dores, mas lá é Quilombo Morro Santo Antônio. Morro de Santo Antônio. Qual que é o Santo Antônio de lá? Ué, Santo Antônio, tem um Santo Antônio que é da igreja da minha tia, e que é Santo Antônio das Almas. Santo Antônio das Almas. Aquele pequenininho que você ouviu lá. Uhum. E tem o outro Santo Antônio da igreja maior. Dessa época que eu estou falando para a senhora, mais ou menos 99, 2000, por aí, eu lembro que tinha, no dia da festa de Santo Antônio, o padre benzia um balaio cheio de pãozinho De Santo Antônio. e distribuía. Acabou o pãozinho de Santo Antônio? Distribuía o pãozinho para Santo Antônio, para todo mundo. Ainda tem, né? Ainda tem. Então nós vamos lá na festa de Santo Antônio, viu, gente? Tem feijoada, tem tudo. Né? Aí, ó. Nós vamos ter que ir lá. Santo Antônio, quais são as principais festas de santos
que o senhor, com a guarda, participa. Quais Quais? delas? Praticamente o dono da festa nos convidar é qualquer delas. Depende do dono da festa lá nos convidar, ué. Nós estamos prontos para atuar. E a cabeça da feijoada lá, ela... É Dona Rosinha? É a Rosinha, cabeça da feijoada. Pode deixar. O senhor tinha falado da importância da festa do divino, né? A importância da festa divina, para mim, pelo menos, a festa do divino é muito importante para mim, que eu tenho a graça recebida sobre o divino, que hoje, se eu tenho uma morada, para mim e minha família, eu tenho que agradecer muito o divino Espírito Santo. Nós estávamos morando lá em Matozinhos, e a situação não estava boa. Estava morando uns 2 cômodos. E nem água não tinha. Muito difícil mesmo. Mas acontece que é o seguinte, e eu querendo pegar um serviço melhor, fiquei. Mas aconteceu que eu não passei no teste lá da companhia, aí cismei de vir embora para aqui outra vez. Aí eu pedi o Espírito Santo, eu com Dona Maria, pedimos ao Espírito Santo que desse nós uma luz para ver o que nós ia, né, decidir. Aí veio na minha cabeça que botasse para Itabira, que eu ia conseguir fechar na Vale Doce. Falou isso para mim na minha cabeça, bota para Itabira que você vai... E aí eu peguei aquela fé, segurei aquela fé, tomei posse daquela fé mesmo. Aí falou, Maria, nós vamos voltar para Itabira, mas acontece que lá, aonde que nós vamos morar, é lá de Gabiroba para lá. Porque na época já estava começando a ficar adiantado, né? Aí eu falei, não. Mas ela virou para mim e falou assim, com toda certeza, né, Dona Maria? Ela falou assim, não, o Divino Espírito Santo vai colocar nós bem pertinho da cidade, falou assim comigo. E eu com aquela fé forte mesmo, falei, não, assim seja. Então, o que aconteceu? Vendi lá, para mim vender meus 2 cômodos lá, eu tive que conversar com um rapaz que eu ajudei ele lá, um medidor de água lá na rua, ganhou para prefeito. E eu ajudei ele na época, né? Aí eu falei que eu fui lá, falei, esse tinha até o apelido de Eduardo Cabeção. Foi Eduardo, chegou a vez de você me ajudar. Eu estou preparando uma barraca para vender, que eu quero ir embora, voltar para Itabira. Não, mas você não pode voltar para Itabira, não. Eu falei, não, eu vou botar. Eu preciso de você ajudou eu muito aqui na minha política aqui. E eu preciso de você. Eu falei, não tem problema não, eu vou pegando a Deus para você lá e você dá um jeito de mandar eu para trás. Aí, Deus abençoou que ele ficou cuidando do serviço dele, aí eu arranjei, e ele pegou os papéis do barraco e mandou fazer mesmo o documento. O moço falou comigo, não, se você arrumar o documento desse barraco, eu te compro ele. Aí arrumou, ele veio na casa dele e falou assim, não, tá. Aí me comprou o barraco por 250. Eu peguei os 250 e paguei para trazer minhas latas aqui na Água Fresca. Foi a conta de pagar os 250 do barraco que eu vendi. Foi a conta. Aí peguei, fui no carro lá e vim, comecei tudo de novo aqui em Itabira. E aí, foi aquela benção. Aquela benção. Não, pode falar. Não, só ajustar o microfone um pouquinho. Está tampando o rosto do senhor. Para cima? Abaixar? Aqui, ó. Aí assim. Mas sabe por quê? Você que sabe onde eu vou parar aqui, porque a minha história é grande, viu? Eu até vou parar aqui no meio da estrada aqui, eu pegar um outro lance aqui. Vamos voltar senão, nos Santos? Hein? Vamos voltar no Santos. É isso que eu estou pensando aqui, porque é muita coisa. A gente falou do Divino. Já falei do Divino. Aí nós temos São Benedito, né? Isso, São Benedito, tem um pouco da história dele, né? São Benedito, como diz, é um santo cozinheiro, né? Ele, quando chegou no convento, ele era cozinheiro lá do pessoal. Então, quando chegava a visita lá na área do padre lá,
ele está lá construindo, está fazendo a missa dele lá. Estava dando quase hora do almoço, e ele bem lá no meio deles, né? Mas acontece que um do capataz lá falou assim: ô Benedito, você e o almoço lá? As visitas estão aí porque almoçar. Eu falei: não, mas eu vou fazer almoço. Aí ele saiu, foi lá cuidar do almoço. O capataz saiu, largou lá a missa que tá. Quando ele chegou lá, ele olhou lá no corredor assim, ele chegou 3. O Benedito e mais 2. Aí, ficou calado e voltou para trás. Chegou lá e falou com o pai: ó, pai, eu estou chegando 3 lá na cozinha. O padre: não, isso é milagre. Aí, quando deu 11 horas, ele chamou para o almoço, em cima do prego. Aí almoçaram, tá, conheceu, coisa, então, tudo bem. Mas o São Benedito, e naquele momento, quando era noite, ele vinha para casa, 9 horas, depois que dava a janta para o pessoal lá, ele juntava aqueles restos da mesa, lá e punha no cesto, e vinha trazendo para a senzala para os companheiros dele. Aí chegava lá porque ele sabia que a comida que eles mandavam para lá era pouca, que era muito negro que tinha lá, né? Aí pegou, quando levava todo dia. Um dos capatazes pegou e falou assim: ó, o Benedito está saindo aí com uma sacola aí, um cesto aí. Cuidado com esse homem. Aí o outro olhou assim: não. Não, pode deixar. Quando foi no outro dia, o Benedito continuou, juntar o resto de biscoito e coisa, e pôr no cesto e levar. Quando foi no terceiro dia, o capataz falou assim: não, vocês dão um jeito, esse homem continua saindo aí com sacola. O outro virou e falou assim: mas como é que enxerga essa coisa preta aí no escuro? A gente não enxerga nada. Aí o outro virou e falou assim: não, marra a lata no pé dele, faz aquelas latinhas pequenininhas, marra no pé dele, e aí ele sai sacolejando, e você vai acompanhando ele no barulho, fazer tchá, 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 você vai seguindo ele. E assim eles fizeram. Aí o capataz, quando chegou, foi acompanhando ele, quando chegou assim numa curva assim, que tinha a estrada passava beirando a lagoa. Quando ele chegou, descobrir a cara assim atrás da curva da lagoa, ele chegou, o Benedito, enjoelhadinho, rezando lá para Nossa Senhora do Rosário, flutuando, num altar, assim, aquela belezura, azul claro, com aquelas estrelinhas, e a santa flutuando assim em cima da água, assim, ó. Aí ele foi voltando, chegou lá na casa do padre e falou: padre, tem um santo na nossa aldeia aí. Aí eles viraram aqui, então nós temos que buscar ela, porque arranjar banda de música para buscar, não sei o quê. E o Benedito levantou lá e foi embora para a senzala com os biscoitos dele para os outros lá. E aí, como foi no outro dia, ele já arrumou a banda de música para ir lá buscar a santa. Aí, aconteceu que eles buscou a santa num dia. No outro dia, a santa estava lá no mesmo lugar. Aí, com aqueles, na época, era padre jesuíta, os jesuítas. Ele falou assim: não, nós temos que conversar com o Benedito, ver como é que vai ficar essa história. Aí ele chegou e perguntou: você já viu esse santo aí na aldeia? Eu falei: não, eu não estou sabendo de nada. Não, pois tem. Mas se vocês me autorizarem, mas meus companheiros, eu vou lá visitar ela. Aí ele já estava preparando os pandeirinhos de couro de barriga de tatu, né? E começou. Aqui batidinho simples, Deus, né? Lá, chegou lá, conversou com a santa lá do jeito deles, e passou a mão nele e saiu. Aí, eles encanearam lá para o padre, eles cortou com ela direto, foi lá para a senzala. Chegou lá, foi fazer uma pintura nela, pintou ela toda de preto. Pintou ela de preto. Por isso que ela tem o apelido na Irmandade dos Pretos, a mãe dos negros. Pintou ela de preto, e foi aquela maravilha que aconteceu naquele momento. Foi muita coisa que o pessoal uns ficaram admirados, o que estava acontecendo. Falei: não, aconteceu que
ela não aceitou a barulhada do pessoal da banda de música. Então é o seguinte, ela não gostou, ela aceitou os marujeiros, os filhos de Nossa Senhora. Então a gente tem uma tradição muito abençoada, que Nossa Senhora, eles falam, é mãe dos negros. E com certeza que não é só negro, não. É de quem tem devoção. Entendeu? Não tem até a música, né? A dança do coisa era dos... É de quem tem devoção. Que hoje é branco e preto, tudo. Se tem devoção ao Senhor dos Aros, é com ela mesmo. E aí, a gente tem que tocar para frente, não? Vamos só retomar aqui. A gente estava aqui naquela ideia de cultura, né? Agora a gente vai tentar passar para uma ideia de religiosidade. Religiosidade. Aí eu vou falar daquilo que eu estudei. Mas nem sempre o que a gente estuda coincide com o que as pessoas vivem. Aliás, a maior parte das vezes, né? Mas vamos tentar. Durante muito tempo, eu sempre tive ligado com os assuntos relativos à religião. E eu sou professor de ensino religioso. E aí, quando a gente pensa e estuda religiosidade, a maior parte das pessoas pode pensar um monte de coisa que cabe aí. Mas para quem está estudando, a gente vê isso de duas formas. A gente vê a religiosidade como uma abertura para o transcendente, como uma abertura que todo ser humano tem para uma realidade maior, que nós damos os nomes de Deus, ou damos outros nomes também. E essa abertura, ela depende ou de vivência religiosa ou de experiência religiosa, que são coisas diferentes. A vivência, aquilo que você vive e passa. A experiência é diferente. A experiência é aquilo que você vive. Depois de viver, você consegue olhar de longe, assim, começa a relembrar e refletir. Quando você reflete sobre o que você viveu, você está fazendo experiência. Se é uma reflexão sobre uma vivência religiosa, você está fazendo uma experiência religiosa. É importante que se diga isso, porque quem tem vivência tem um certo nível de interação com a sua religião, com a sua crença, com a sua fé. Quem tem experiência tem um nível de relação com essas tradições de uma forma mais profunda. Eu agora vou tentar dar exemplos para ver se fica mais claro. Imagina uma pessoa que reza um Pai Nosso por dia. Eu vou usar o Pai Nosso porque é a oração mais utilizada. Mas pode ser outra. Ele reza um Pai Nosso por dia. Então, chega um determinado momento, ele passa por alguma dificuldade. Com a dificuldade vem a angústia, vem o medo. E o que ele faz? Ele intensifica as orações. Aí ele vai começar a rezar 10 Pai Nossos por dia. E vai pedir a Deus que o livre daquela angústia, daquele sofrimento, daquela dificuldade. Até aí tudo bem, né? Vamos supor que aconteça de ele ficar livre daquilo que o estava angustiando. Ele que tinha passado de 1 para 10, quando passou a dificuldade, o que ele faz? Ele volta para o 1. Então, essa pessoa teve vivência. Essa pessoa não parou, não refletiu, não pensou no que aconteceu com ela.
Aí vamos supor que o caso é diferente. Saiu de 1 para 10, conseguiu o que queria, o que desejava, mas aí ela não voltou para o 1, porque ela refletiu. E quando a gente está falando de religião, de Deus, ou daquilo que a gente acredita, que a gente dê outros nomes, a gente está falando daquilo que nosso coração busca mais profundamente nessa vida, nessa existência. A gente existe para quê? Se não é para encontrar nos outros alegria, se não é para encontrar nos outros um motivo de se tornar melhor. É bom que a gente diga isso, porque você pode escolher outros deuses para cultuar nessa vida. E um Deus muito cruel, que é muito cultuado hoje em dia, chama-se dinheiro. Então, quando a gente tem aqui a Dona Tita e o senhor Antônio narrando a sua cultura, narrando a sua religiosidade, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção que não é apenas vivência. A gente está diante de experiências de religiosas, experiências de fé, experiências que fazem com que o exemplo de vida do senhor Antônio e da Dona Tita possam nos ensinar. Ensinar que quando você tem essas vivências, você está tendo a oportunidade para se tornar uma pessoa melhor. E você não deve desperdiçá-la. Aí eu pergunto à Dona Tita. Dona Tita, a senhora tem alguma experiência, assim, de fé com Nossa Senhora, que a senhora gostaria de contar para a gente agora? Alguma coisa que marcou muito a senhora? Olha, tudo que eu peço, a Nossa Senhora da Aparecida, ela me dá. Tudo que eu peço com fé e confiança. Eu sei que pode um pouco demorar, mas aquilo vem. Eu tenho certeza que vem, porque Deus não despreza ninguém, né? Tudo que eu peço, eu alcanço sempre a graça. Às vezes uma coisa está muito distante de mim, e eu falo, Jesus da Santa Chaga, Ele vai me dar isto. Hoje mesmo eu perdi meu óculos, eu fiquei chorando lá dentro de casa, que eu não sabia onde que eu tinha posto ele. Não sabia. Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou precisar dele. Mas Jesus, vai pôr minha mão onde ele está. Eu andei a casa toda, fui lá fora, no terreiro, mexi, olhei. Depois eu vim, cheguei no quarto, peguei perto da máquina, meu está debaixo da sombrinha. Eu falei assim, oh, Jesus da Santa Chaga, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu peço a Deus com fé e confiança, eu alcanço. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Muito obrigado, meu Deus. É a expressão da experiência religiosa que a Dona Tita traz para a gente nesse momento. Senhor Antônio, o senhor já contou aqui da casa do senhor, mas tem alguma experiência assim, muito marcante que o senhor tem, né? o senhor podia relatar para a gente nesse momento? Tem uma experiência muito... Eu só tenho a dizer que mal de mim se eu não fosse devoto do Senhor do Rosário, São Benedito, Senhor do Rosário. Eu tenho um ano que eu estou fora dos meus irmãos ali. Né? Eu segurei na mão delas e sei que todos os meus irmãos têm rezado por mim. Hoje eu estou aqui. Mas foi uma experiência enorme. Samaria, você está aí, né? Ô, beleza. Isso. Mas é uma experiência maravilhosa, que eu estou vivo aqui, e eu tinha, a rajada passou raspando assim, ó. Eu tinha dia que eu estava dormindo só 2 horas na noite, e com o pé aqui no peito, igual um neném aqui, ó. E falou, oh, meu Deus, oh, minha mãe, tenha misericórdia de mim.
Eu sei que eles estão todos rezando por mim. Daqui dali, você vê que entrou mesmo, o outro. Eu fiquei, acabou de comprovar que eu sou filho do Senhor do Rosário de São Benedito. Ele me colocou uma coleira aqui, ó, igual os dançadores de São Benedito aqui, ó. Deu rosário direitinho na minha perna, ó. Aqui é chique, ó. Tá aqui para todo mundo ver, ó. Tá aqui. Os moçambiqueiros têm isso aqui. É a lembrança de Nossa Senhora, o São Benedito. Então colocou, quando São Benedito está sendo perseguido, eles colocou a pedra, né? E esse manejo dessa pedra chegou até em mim. Me colocou esse rosário aqui na perna. Mas graças a Deus, para o Senhor, o Divino Espírito Santo Senhor do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, me deu essa oportunidade de eu ficar mais uns tempos aí no meio de vocês. Eu já tenho uma conversa com o Senhor Jesus, que me dá mais 20 anos para vocês me tolerar eu aí, porque eu tenho um monte de coisa para me resolver. E espero que Ele vai me atender. Em nome de Jesus. A fé que eu tenho em Deus é muito grande. Eu morava com a minha madrasta. Meu pai casou de novo e eu fui morar com a minha madrasta, lá na Florença. E ela lá, antes dela casar, ela me tratava muito bem. Depois que ela casou, ela começou a me judiar de mim demais. Ela deixava eu dormir com porco. Ela deixava eu trabalhar uma coisa que eu não aguentava fazer e eu tinha que fazer. Porco dormia comigo todo dia. Eu dormia no chão, ela dormia nas camas altas, eles dormiam no chão. Um dia eu pedi, falei assim, oh meu Deus, sonhei que minha roupa estava lá no ninho de galinha, que eu estava fugindo. Eu falei assim, oh meu Deus, Santo Antônio, vai trazer uma pessoa de um canto do mundo para me dar um recado, para mandar lá para a roça. Passou muito tempo, apareceu um velho lá, que morava bem perto da nossa casa aqui na roça. Então, o senhor Lotério, falecido, ele passou lá e, tirando esmola, eu falei assim, oh, ele não tem nada para dar ao senhor. Eu conheci ele, não tenho nada para dar ao senhor. Ele falou, não tem importância não, minha filha. Falei com ele assim, ó, fala com meu tio para vir me buscar, porque eu estou sofrendo demais. Aí, e ele despediu de mim e foi embora. Parece que o velho veio até voando. Ele chegou e deu o recado para o meu tio. Ele me chama de Tico. A Tico mandou falar que é para vocês buscar ela, porque ela está sofrendo muito. Ela só não me batia, mas deixava eu passar fome. Tudo que eu podia fazer, ela fazia. Aí eu fiquei. Passou uns dias, chegou a Semana Santa, o meu tio chegou lá, e minha prima que criou ela, e a tia Josefina foi me buscar. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei muito alegre. Nossa Senhora! Aí, daquele dia, eu não dormi no chão mais, não dormi com porco. Ela tampou os buracos que estavam na parede, os porcos não entraram, né? Então, não dormi com porco aquele dia. Quando foi no outro dia, cedinho, eu fui lá no quarto e falei com meu tio assim, o senhor vai me levar? Ele disse assim, pode deixar que eu vim te buscar. Aí, quando foi na hora do almoço, todo mundo comeu, tudo bem. Ele falou, ô compadre, eu vim buscar a Tico, porque todo mundo lá está com muita saudade dela. Desde que ela veio para cá, nunca mais apareceu. Aí papai falou assim, se ela quiser ir, ela pode ir. Aí a madrasta falou assim, ela não vai não, que ela me faz muita falta. Eu falei, eu vou sim. E peguei, fiquei firme e meu tio me trouxe e ele já deixou matriculada. Quando foi na segunda-feira seguinte, eu já entrei para a escola. Graças a Deus, se eu sei ler alguma coisa, agradeço a Jesus Cristo e meu tio, minha tia, minha prima que cuidou de mim. Impressionante. Jesus existe e sempre existirá. Impressionante. Dona Tita foi abençoada, viu, Dona Tita? Vou entrar aqui no último assunto aqui da nossa conversa, que é fé, né? Fé. Eu sofri muito. Olha só, a gente separou aqui religiosidade e fé. Por que a gente fez isso?
Se a gente tiver fé com as coisas que a gente pede, a gente vence, a gente alcança. A gente fez assim, para quê? Para a gente recuperar agora a ideia da comunidade. A fé tinha que estar no final, porque a fé não existe sem a comunidade. A gente tem vivência religiosa, a gente tem experiência religiosa, a gente dá esse salto quando a gente reflete sobre as coisas que acontecem com a gente, nessa relação que a gente tem com a religião, mas a gente tem altos e baixos. E o lugar onde a gente consegue ser mais, ser melhor, se a gente permitir, é na comunidade. A gente não existe sem o outro. Então a gente tem uma comunidade, que é a comunidade do Quilombo Santo Antônio. A gente tem comunidade, que é a comunidade da Guarda, que o seu Antônio é capitão. Então, ter a comunidade e a tradição, que é passada de geração em geração, é fundamental. Dona Tita já nos acendeu alerta aqui, que está faltando menino no Morro Santo Antônio, né? Está faltando menino. Os meninos acabou tudo. Nós vamos ter que passar lá e confiscar as televisões todas. É que antigamente tinha muito menino, a gente fazia coroação, o negócio acabou. Não tem mais coroação mais, acabou. Então, a tradição não pode morrer. Esse ensinamento, esse cuidado que eles trazem, essa experiência que eles trazem para a gente, não pode deixar de existir. Por quê? Não sei se vocês observam, muitas das músicas, muitos dos cânticos que vêm da cultura afro, são cânticos de lamento, lamentos de dor, que atravessaram o tempo, atravessam séculos, chegam até nós. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer o quanto a gente pode ser cruel quando a gente pensa que é melhor que o outro. Quando a gente pensa e tem certeza que a nossa cultura é superior à do outro. Quanto de uma visão negativa chegou até hoje em relação às tradições de matriz africana, porque os africanos que foram escravizados eram vistos como se nem gente fossem. Quanta crueldade! Então, os cantos de lamento que nos fazem chorar ainda hoje, as lembranças do período de escravidão, elas não podem desaparecer. Não podem desaparecer para que a gente nunca esqueça. Isso nunca se repita mais. Que não existe ser humano maior do que o outro. Nosso tempo está chegando no final. Então a gente reserva agora o restinho de tempo que a gente tem, Sr. Antônio, para o senhor chamar a guarda e mostrar para a gente um pouquinho desses cânticos. Pode ser? Está saindo aqui? Pode ser sim. Ó. Inclusive, eu vou cantar aqui a... O senhor trouxe a sanfona? Trouxe. Não pode faltar, né? Ah, essa é a minha companheira. Atrapalhando, tá? Pode ficar. Aqui em cima não cabe, não. Pode cantar no seu lugar mesmo. Pode ficar nos lugares, que aí quem está acompanhando como plateia vai ter também a experiência de ouvir de perto, que o espaço aqui nosso é pouco. Vamos lá. No tempo do cativeiro, era o branco que mandava. Do cativeiro, era o branco que mandava.
Levava senhor pra igreja lá fora, nego ficar. Levava senhor pra igreja lá fora, nego ficar. No tempo do cativeiro, era o branco que mandava. No tempo que mandava. Levava senhor pra igreja lá fora, nego ficava. Levava senhor pra igreja lá fora, nego ficava. Ah, Senhora do Rosário. Acorda, nego, cativeiro já acabou. Acorda, nego, cativeiro já acabou. O cativeiro já acabou. A senhora Doza, todo o povo abençoou. A senhora Doza, todo o povo abençoou. Dona Tita, seu Antônio, Salve Maria. Salve Maria. Viva São Benedito. E viva Santa Efigênia. E viva a Senhora do Rosário. Obrigado, gente. E viva o Divino Espírito Santo. Viva o Rosário. Viva. Viva o Rosário. Viva. Da glória pelo da Virgem Maria. Da glória pelo da Virgem Maria. Viva o Rosário. Rosário viva. Viva o Rosário. Rosário viva. Da glória pelo da Virgem Maria. Jesus é o Rei da glória pelo da Virgem Maria. Salve Maria para todos vocês, gente. Muito obrigado. Senhor do Rosário, São Benedito, Santo Efigênia, que abençoe todos vocês, Divino Espírito Santo. Hein?
Pode tirar. Hoje o rosário é meu. Hoje o rosário é meu. Rosário é meu. Rosário é meu. Foi Nossa Senhora que me deu. Hoje o rosário é meu. Rosário é meu. Hoje o rosário é meu. Foi Nossa Senhora que me deu. Hoje o rosário é meu. Rosário é meu. Rosário é meu. Hoje o rosário é meu. Hoje o rosário é meu. A senhora é quem me deu. Hoje o rosário é meu. Foi Nossa Senhora é quem me deu. Hoje o rosário é meu. É meu, o rosário é meu. Tá caindo? Pode, ué. Tá bom, eu vou acabar. Só a saideira. Tá É a saideira? Tá agora, ué. É com a turma ali. Hein? Não pode? Vão cantando enquanto. Canta. É, ué. Obrigado, gente. Valeu. Agora o São Antônio puxa a última e a gente vai se despedindo. Vai lá, São Antônio. Bastante Jesus. Ô, querido Luiz. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Tira aí, quer que canta caindo pulou. Vocês vão sair. Pode levantar todo mundo. Sair cantando caindo pulou. Tá caindo pulou. Tá caindo pulou.